triste cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Boa noite, a paz do Senhor para você e toda a sua família. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa A Palavra da Cruz. Programa feito para abençoar você e toda a sua família através da ministração da Palavra de Deus. Amém? Da Palavra da Cruz. Estou muito feliz hoje é uma quinta-feira abençoada, né? E nós estamos numa série, né? Vivendo o Pentecoste, né? Atingindo o mais alto nível da sua vida, né? Estamos meditando nessas quintas-feiras
sobre a obra e a doutrina do Espírito Santo em nós, né? E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, né? Que as Escrituras vão abordar. Nós vamos ver bastante versículos bíblicos hoje sobre o seguinte tema: você tem certeza da sua salvação? Muitas pessoas, quando percebem, né? Muitas pessoas, quando elas chegam e ouvem essa pergunta, dá aquele choque. Será que se Jesus voltar hoje, ou será que se eu morrer hoje, será que eu vou estar com Cristo nos céus ou não? Bom, fique conosco, porque eu tenho absoluta certeza que hoje você terá a certeza da sua salvação através daquilo que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações. Amém? Muito obrigado pela sua audiência. Muitas pessoas nos cumprimentando aqui. Depois eu vou dar um abraço em vocês. Mas agora nós estaremos ouvindo um louvor abençoado por Deus. E logo após nós retornaremos com a palavra da cruz. Glória a Deus, somos templo do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus pela sua vida, obrigado pela sua audiência de estar aqui comigo nessa noite, nesse comecinho de noite, né? Nessa quinta-feira, meio que chuvosa, e é muito bom ter você aqui comigo, né? Quero mandar um abraço para o meu amigo Bruno, né? Companheiro, né? Pai novo agora, né? Um abraço para você, sua esposa, em nome de Jesus, seu filhinho também, Deus abençoe, né? Quero também mandar um abraço também para o meu amigo, pastor Rodolfo, Deus abençoe sua vida, pastor Rodolfo, a irmã Regiane Gomes também, filha do irmão cantor José Gomes, o cantor das multidões. Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus, e outros amigos também, o Michel, que é o meu companheiro de trabalho. Deus abençoe a todos vocês, amém? Eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus,
que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 18 até o 20. 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 18 ao 20. Glória a Deus. Estamos nessa série, né? Vivendo o Pentecostes, né? Estamos estudando, né? A pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, né? E nós estamos aqui abordando os textos bíblicos, estudando e meditando, para que nós possamos compreender um pouco sobre quem é o Espírito Santo, qual é a sua forma de atuar. No primeiro programa dessa série, na qual nós gravamos, está disponível no nosso canal no YouTube, Evangelista Saulo Nunes. Lá tem todas as mensagens, tem uma playlist lá, né? Vivendo o Pentecostes. Você pode estar assistindo essas mensagens, né? E sendo edificados. E eu tenho absoluta certeza que a sua concepção irá mudar, a sua vida vai mudar, porque está acontecendo com a minha vida. Todas as vezes na qual nós lemos a palavra de Deus, nós meditamos na palavra de Deus, é isso que acontece nas nossas vidas. Amém? Vamos lá então? 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 18, o apóstolo Paulo vai dizer isso para a igreja de Coríntios. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, ou é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, que foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Amém? Glória a Deus, né? Que texto maravilhoso. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa quinta-feira abençoada, por essa quinta-feira na qual Tu tens separado, Senhor, para que nós possamos meditar sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Sabemos, Senhor, que o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso companheiro, e que nos ajuda nas horas mais difíceis da nossa vida. Então, Senhor, eu quero e preciso, Senhor, que Tu possa estar aqui nessa noite, que Tu possa, Senhor querido, nos ajudar a compreender a Sua habitação em nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Sua vontade. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que atua em nosso favor, que atua em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Nunca deixe de agradecer a Deus pela sua companhia, pela sua audiência aqui na Rádio Shalom. Amém? Irmãos, é interessante que quando nós vamos meditando na palavra de Deus, um assunto vai puxando o outro, né? Semana passada nós estávamos falando aqui, e essa mensagem já está disponível no meu canal no YouTube, né? Os pecados contra o Espírito Santo. E é interessante pensar nessa questão do Espírito Santo habitando em nós. E é interessante que esse texto na qual nós lemos aqui, Paulo está falando da imoralidade sexual. Na época de Paulo, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntios era uma cidade portuária. Então era uma cidade em que pessoas no mundo inteiro passavam por Corinto. E ali havia um alto índice de prostituição,
a própria cultura, né, romana, grega, na qual as pessoas adoravam os outros deuses nos templos. Ali havia uma das formas de culto, era a prostituição cultural, né? E Paulo, então, um dos assuntos que ele aborda nessa carta é que nós, como cristãos, nós temos que nos preservar da imoralidade sexual. E um dos grandes motivos na qual Paulo ele vai nos dizer o porquê que nós devemos nos afastar de toda a imoralidade sexual, da prostituição, da lascívia, né, da pornografia. Nós devemos nos afastar de todos esses pecados. Por quê? Porque nós somos um templo. Paulo está dizendo aqui o seguinte, que o templo não é mais o prédio, não é mais a estrutura. Paulo vai dizer aqui para nós lemos aqui no verso 19, que Paulo diz: acaso não sabe que o corpo de vocês, ou seja, esse corpo é o santuário ou o templo do Espírito Santo de Deus, aonde o Espírito Santo habita? Por acaso vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e nesse templo habita o Espírito Santo? É interessante pensar nisso, né, irmãos? É muito interessante pensar, porque muitas vezes nós perguntamos, né, nas igrejas: olha, quem tem a certeza da sua salvação? E poucas pessoas têm essa certeza. A maioria das pessoas tem aquela dúvida, né? Balança um pouco, dizendo: peraí, será que eu tenho mesmo ou não? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que o fato de que você é o templo do Espírito Santo de Deus, isso já demonstra a certeza de que você é salvo. O fato de você respeitar quem mora em você significa que isso vai gerar uma certeza que você será salvo no dia que o Senhor Jesus voltar, ou no dia que nós partirmos nessa terra. É muito interessante pensar nisso, irmãos, porque a figura do templo é algo na qual nós temos que trabalhar na história do povo de Deus. Lembra que quando o povo de Israel saiu do Egito, né, estava no deserto, Moisés ele sobe ao Monte Sinai e Deus dá instruções para Moisés, para que Moisés pudesse, né, construir junto com o povo, né, um centro de adoração. E esse primeiro centro de adoração, na qual Moisés começa a construir, Deus dá as medidas certas, os objetos, o que tem que estar colocando nesse lugar da adoração, que nós chamamos de tabernáculo, né? Então o tabernáculo lá do povo de Deus, no Antigo Testamento, ele foi o primeiro lugar na qual Deus escolheu para ser cultuado, para ser adorado, para que o povo pudesse chegar diante dele e pedir o perdão, a expiação dos seus pecados, e que Deus pudesse ministrar na vida do povo de Israel as suas bênçãos e as suas promessas. E é interessante pensar nisso, né? Porque o tabernáculo era uma grande tenda, e nessa tenda, né, era dividida em 3 partes. A primeira parte era o átrio, onde o povo, né, se reunia para cultuar a Deus. A segunda parte, né, era o lugar santo, aonde ficava os sacerdotes e os levitas. E tinha um lugar na qual Deus selecionou esse lugar, aonde ficava a Arca da Aliança e o propiciatório. E esse lugar era chamado de Santo dos Santos. Esse lugar era um lugar na qual, uma vez por ano, o sumo sacerdote
ele tinha que entrar nesse lugar para orar e interceder pelos seus pecados e os pecados do povo de Israel, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que a Bíblia vai chamar do dia da expiação. E é interessante que você vai ler em Êxodo capítulo 40, que quando Moisés ele inaugura o tabernáculo, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o tabernáculo de uma tal forma que os sacerdotes não podiam entrar no tabernáculo. Anos se passam e de repente um rei chamado Davi, rei Davi, ele é coroado, começa a confirmar o trono e ele tem um desejo de trazer o centro de adoração, que na época de Davi era na cidade de Siló. Ele tinha o desejo de trazer adoração para Jerusalém. Então, ao invés de ele trazer o tabernáculo para Jerusalém, ele tem o desejo de construir um templo, de construir o templo. Então ele chama o profeta Natã, isso está em 2 Samuel, capítulo 7. Ele chama Natã e diz assim: Natã, eu quero construir um templo. E o profeta diz assim: Davi, tudo que você colocar no teu coração, Deus vai cumprir. E quando o profeta estava indo embora para a sua casa, Deus falou com ele: não, diga para Davi que ele não vai construir o templo, porque as suas mãos estão manchadas de sangue. Mas eu prometo a Davi que a sua dinastia não faltará descendente em Israel para assumir o trono, enquanto Israel for fiel a mim. E tem mais, Davi, o seu filho Salomão é que irá construir o templo. Davi, então, ao receber essa mensagem, ele fica muito feliz. E ele já começa a preparar um material para construir o templo. Ele não constrói o templo, mas o material, o ouro, a prata, a madeira, ele já começa a esquematizar tudo para que Salomão, quando ele assumisse o trono, ele pudesse construir. Foi o que aconteceu. Salomão, ao assumir o trono, ele nos seus primeiros 7 anos de reinado, ele faz esse projeto, ele constrói o templo, e que na qual nós chamamos de o Templo de Salomão. Aqui em São Paulo, no bairro do Brás, né, a Igreja Universal construiu uma réplica do templo, né, na qual a gente chama de Templo de Salomão. Mas aquilo é uma réplica, é mais ou menos parecido com aquilo, né? O que nós vemos na televisão. Se você já teve essa oportunidade de estar indo lá e vendo, né, essa réplica de como que funcionava, né, o sistema do templo, né? Então o que acontece? O templo de Salomão, até que Israel, né, quando Salomão ele inaugura o templo, isso está em 2 Crônicas, capítulo 6 e 7, ele inaugura o templo. A Bíblia diz que a glória de Deus invadiu o templo. Uma nuvem da glória de Deus invadiu o templo e os sacerdotes não podiam entrar no templo. Olha só, irmãos. E o que acontece? Aí nós vamos ler o profeta Ezequiel, na época em que Israel estava abandonando o Senhor, na época que Israel estava trocando a Deus por outros ídolos, fazendo feitiçarias, fazendo coisas terríveis, pecando contra o Senhor. E o profeta Ezequiel, ele tem um sonho. Deus leva o profeta Ezequiel até o templo de Salomão, e o profeta Ezequiel vê, na visão dele, né, a glória do templo indo embora. Olha só que coisa interessante. E alguns anos depois, o que acontece? Babilônia invade Jerusalém, né? Leva aquele povo cativo para a Babilônia.
e coloca fogo no templo de Salomão e nos muros. Destrói a cidade por completo. 70 anos depois, com o advento do Império Persa, o povo de Israel volta, 70 anos depois do cativeiro, e lá eles constroem um segundo templo. Só que esse templo, se formos comparados com o templo de Salomão, não era muito. Até que, no período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, surge um rei chamado Rei Herodes, E o Rei Herodes, querendo fazer a paz com os judeus, ele reforma esse templo. Então, na época na qual Jesus aparece, inicia o seu ministério aqui na terra, e o templo na qual Jesus ele vai muitas vezes, durante toda a sua vida, cultuar a Deus, pregar, expulsar os pecadores lá do templo, é esse o templo de Herodes. E é interessante, irmãos, que quando Jesus ele vem, Jesus então ele vai dar um novo sentido no templo, que enquanto no Antigo Testamento o culto estava preso a um prédio, o culto estava preso a pessoas que são intermediárias entre nós e Deus, no Novo Testamento Jesus ele vai mudar esse sistema. Por quê, irmãos? Porque em João vai dizer, o evangelista João vai dizer um fato, e que na qual quando Jesus, certa feita, ele foi visitar o templo de Herodes, ele disse assim: olha, em 3 dias eu vou derrubar esse templo e vou construir de novo. Todo mundo fica espantado com essa palavra, mas o que Jesus estava dizendo é o seguinte, que em 3 dias esse sistema não vai mais funcionar. O sistema de culto, o sistema de intercessão na qual o Antigo Testamento nos ensina, isso tudo vai ser cumprido em mim. Porque Jesus não veio para abolir a lei. Jesus ele veio para cumprir a lei. Glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia. E quando Jesus ele cumpre a lei, ele diz o seguinte, que agora em 3 dias eu vou construir o templo. Ou seja, em 3 dias eu, Jesus, irei reconstruir o templo. E esse templo é um templo espiritual. É interessante, ainda em João, quando Jesus ele conversa com a mulher samaritana, a mulher samaritana pergunta para Jesus: Jesus, qual é o local na qual nós iremos adorar a Deus? É aqui em Samaria, nesse monte? Os samaritanos adoravam a Deus num monte chamado Gerizim, ou é lá em Jerusalém? E o que Jesus fala, meus irmãos? Jesus fala o seguinte: olha, não é nesse monte e nem lá no templo. Chegará a hora, é chegada a hora, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Então, quando Paulo ele vai dizer aqui para nós aqui que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, Paulo ele está se direcionando ao que Jesus fez na cruz. E é interessante, irmãos, que quando João ele diz que Jesus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no grego, o se fez carne significa se tabernaculizou entre nós. Ou seja, Jesus, ele ergueu um tabernáculo entre nós. E agora está nos transformando através da ação do Espírito Santo de Deus em um templo. Hoje, meus irmãos, nós não precisamos mais de homens e de mulheres para buscarem uma intercessão diante de Deus. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele rasgou o véu do templo. Ele rasgou, havia uma cortina que separava o lugar santo do Santo dos Santos.
Hoje, Jesus rasgou esse véu quando ele morreu na cruz. E hoje, eu e você temos livre acesso ao Pai. Não precisamos de pastores, não precisamos de líderes religiosos, não precisamos de uma figura humana para ter acesso a Deus. Hoje, Jesus, o nosso intercessor, o nosso intermediador, Ele nos garante esse acesso. E a forma na qual nós somos santificados, esse templo, esse tabernáculo é santificado, é quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A glória que invadiu o templo, a glória que invadiu o tabernáculo, é a mesma glória que nos invade, que habita em nós. É o que Paulo está dizendo aqui na sua carta, que nós somos o templo de Deus, santuário do Espírito Santo. A glória de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Que figura linda, irmãos, é para se pensar. Semana passada nós comentamos aqui sobre o pecado do entristecer o Espírito Santo. Todas as vezes que eu ajo conforme a carne, conforme a minha natureza humana, todas as vezes que eu peco, eu entristeço o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele habita em mim, Ele habita em você. E pelo fato dele habitar em você, então nós somos constituídos do templo do Espírito Santo. Nós somos constituídos templo do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, sabendo desse fato, é que me dá a certeza da minha salvação, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você já pensou nisso. Essa história toda, essa contextualização bíblica na qual nós passamos aqui agora, como que você se sente sendo o templo do Espírito Santo de Deus? Há um segundo texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma segunda figura, na qual Paulo, ele nos ensina como é essa habitação do Espírito Santo em nós. Convido você a ler a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, que diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, aleluia, que é a garantia, que é o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Glória a Deus, né, irmãos? Então aqui Paulo ele vai usar duas figuras que remete muito bem à habitação do Espírito Santo em nós: a figura do penhor e a figura do selo. Irmãos, o que é o penhor? Penhor, num sentido jurídico, no direito, é um direito real de garantia. Então vou dar um exemplo para você. Eu estou precisando de um dinheiro, estou precisando de um empréstimo. Então eu chego no banco e diz: olha, eu quero um empréstimo, só que eu não tenho renda, eu não tenho um bom nome, então, mas eu preciso desse empréstimo. Então o banco vai chegar em mim e vai dizer assim: Saulo, eu preciso então de um penhor, ou seja, eu preciso de algo na qual tenha valor, e na qual esse algo vai ficar em meu poder. Esse algo vai ficar em meu poder, e vou emprestar esse dinheiro para você. Esse algo na qual eu vou ter em meu poder, vamos dar um
Um exemplo, esse celular. Vamos supor que eu peguei esse celular e dei para o banco. Banco, eu preciso de tal quantia. Aí o banco disse assim: Saulo, então eu vou ficar com o seu celular até a última parcela. Esse celular vai ser a garantia em que na qual você vai pagar todo esse empréstimo. Porque se você não pagar esse empréstimo, esse celular vai mudar de dono. Não vai ser mais você, vai ser eu que vou ser o dono. E esse celular é que vai ser a garantia em que na qual você vai pagar esse empréstimo. Esses dias aconteceu isso comigo. Esses dias eu estava num posto de gasolina e coloquei lá R$20 de gasolina e o cartão não passava da maquininha. Então eu cheguei e disse: o que eu posso fazer? Eu vou ter que ir no caixa eletrônico para sacar o dinheiro e pagar vocês. Então o dono lá do posto, né, o frentista, disse assim para mim: Saulo, então eu preciso de um penhor. Preciso de um penhor. Aí eu dei esse celular como penhor. Fui lá no caixa eletrônico, peguei o dinheiro e resgatei o penhor. Está aqui comigo hoje. Então Paulo usa essa figura jurídica do penhor para quê? Para dizer que quando o Espírito Santo, essa é a segunda verdade. Primeiro nós temos que ver o Espírito Santo como a glória de Deus no templo, em que na qual ele habita em mim e você. E a segunda figura aqui é que o Espírito Santo, ele é o nosso penhor. Ou seja, ele é a nossa garantia de que Deus vai cumprir a promessa da redenção. Glória a Deus, irmãos, isso é tremendo. O Espírito Santo, ele é a garantia em que na qual, quando Jesus voltar, nós iremos morar com ele. O Espírito Santo, ele é a nossa garantia de que quando Jesus voltar, nós iremos morar no céu com ele e com ele reinaremos. Ou seja, o Espírito Santo, ele é a garantia de que Deus irá cumprir as suas promessas em nós. Oh glória, irmãos, isso é coisa maravilhosa. Meditar nisso, irmãos, é algo em que na qual nos faz deitar em paz, dormir em paz. Não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, mas o fato do Espírito Santo habitar em nós significa que o Espírito Santo é a garantia de que Deus vai cumprir as suas promessas em nós. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Já parou para pensar nisso? Então essa é a segunda figura da habitação do Espírito Santo em nós. A terceira figura que Paulo usa aqui no texto aqui, né? Olha só: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o selo do Espírito. Além do Espírito Santo ser o penhor da nossa salvação, ele é o selo da nossa salvação. E há um segundo texto que eu quero ler com os irmãos, também em Efésios, capítulo 4, verso 30, que diz assim: não é o texto que na qual nós lemos semana passada até. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Por que eu não devo entristecer o Espírito Santo? Qual é o motivo? Porque nós fomos selados para o dia da redenção. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Hoje não se usa mais o selo, né? Interessante isso, né? Hoje nós estamos acostumados a pensar que, por causa do advento das redes sociais, nós não usamos mais cartas. Mas até um certo tempo atrás, quando nós íamos no correio enviar uma carta para alguém, nós não poderíamos pegar a carta e colocar no baú e mandar.
Nós tínhamos que ir até o correio ou até uma papelaria comprar o selo. Mas na época de Paulo, na época do Novo Testamento, isso era algo muito formal. Por quê, irmãos? Porque quando eu enviava uma carta para uma pessoa, imagina agora que eu irei enviar uma carta para você. Então eu tinha que pegar a carta, né? Enrolar a carta. Imagina que aqui seja um rolo, porque naquela época não tinha papel. Então eu pegava uma carta, e nessa carta tinha uma espécie de uma corda. E essa corda tinha um botão, uma espécie de um botão, uma espécie de um totem. E esse totem tinha o brasão da minha família. Então esse selo, ele era identificado como um selo da minha família, no meu caso, família Nunes. Então imagina eu mandando essa carta para você, com o meu selo. Então, só quem poderia abrir o selo era o destinatário. O carteiro, né, ou entregador não poderia abrir a carta. Nenhuma pessoa poderia abrir a carta, só o destinatário que poderia abrir, desatar o selo. É interessante que em Apocalipse capítulo 5, João, ele vê um livro, e nesse livro ele tinha 7 selos, e ninguém debaixo da terra, na terra e no céu poderia desatar esses selos. E ele chora, né? Lembra desse texto em que João, o apóstolo João, chora? E quando ele chora, um anjo diz: não chore, João, porque o cordeiro que foi morto, que ressuscitou e que venceu, ele é digno, e ele é que vai abrir os 7 selos. Então, quando o apóstolo Paulo, ele diz que o Espírito Santo, ele é o selo da nossa redenção, o que isso significa? Paulo, ele vai dizer na sua carta em 2 Coríntios, que nós somos a carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo. Então, quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós estamos sendo direcionados. Nós já fomos direcionados. O selo é sinal de direção. Nós temos um destinatário. Nós somos uma carta e nós temos um destino. E só quem pode desatar esse selo é o destinatário. E esse destinatário se chama Deus, o Pai, Jeová Jireh, o Jeová que planejou esse plano da salvação. Então você imagina, nós somos a carta. Jesus enviou essa carta, o Espírito Santo é o selo dessa carta, e o destinatário é Deus. Estão entendendo, irmãos? Que coisa profunda é esse texto que o apóstolo Paulo, ele nos ensina, que o Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele é o nosso selo, ele é a garantia na qual a nossa redenção vai acontecer. E nós agora precisamos entender o que é essa redenção. Nós precisamos entender o que é essa redenção. Algumas semanas atrás, meus irmãos, nós estávamos estudando Romanos capítulo 8. E nós paramos no verso de número 17. Eu gostaria de continuar. Se você quiser abrir a sua palavra, a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 18, nós vamos falar sobre o que é essa redenção. Se o Espírito Santo, ele habita em nós, e nós somos o templo. Se o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Se o Espírito Santo, ele é o selo da nossa salvação. Então, o que vem a ser a redenção?
Então o apóstolo Paulo, ele vai explicar isso em Romanos capítulo 8, verso 18, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: olha, tudo que você está sofrendo hoje, o que você está sofrendo? Qual é a sua queixa? Qual é a sua reclamação? O que você está enfrentando de dificuldade, de prova, de tribulação? Eu quero dizer para você que tudo isso que você está enfrentando hoje não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Há uma glória que vai ser revelada em nós. Oh glória, aleluia. Há uma redenção que está sendo preparada para nós. Ela já está acontecendo. E Paulo continua: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela, a natureza, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabendo que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Irmãos, tudo isso que está acontecendo na natureza, por que está acontecendo terremoto em muitos lugares? Por que muitas vezes acontece tsunami? Por que em muitos lugares está sendo castigado pelo clima da seca? Outros estão sendo castigados pela chuva. Por que, irmãos, que muitos animais estão, fugindo do seu habitat? Nós encontramos animais selvagens em todos os lugares. Por que está acontecendo, irmãos? Vocês já pararam para pensar o que está acontecendo na China? E o mundo inteiro está preocupado com esse vírus, coronavírus. Está todo mundo preocupado, está todo mundo tenso. As ações da bolsa estão caindo, o dólar está aumentando, só pelo simples fato do coronavírus vir aqui no Brasil. Porque a natureza, irmãos, está gemendo. Porque quando Adão pecou, por que Paulo diz aqui? Sabemos que toda a natureza criada até agora geme com dores de parto. Por que Paulo fala? Pois ela foi submetida à inutilidade. Porque quando o homem pecou, quando Adão pecou no jardim do Éden, a natureza, ela foi amaldiçoada. Deus fala isso para Adão: maldita é a terra por sua causa. Então a natureza hoje geme. Isso tudo que está acontecendo, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, é o gemido de algo que vai acontecer, de uma esperança na qual tem que acontecer, que é a glorificação, que é a redenção dos filhos de Deus, a minha e a sua redenção. Essa obra na qual, olha só, irmãos, que coisa maravilhosa, essa obra na qual o Espírito Santo vai atuando em nós, essa santificação na qual a cada dia ele vai atuando, na qual nós vamos desenvolvendo o fruto do Espírito, essa obra, irmãos, na qual ele está fazendo em nós. Olha só que coisa impressionante, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A natureza suspira, ela geme com dores de parto, para que essa obra chegue até o fim, porque vai ser quando nós alcançaremos a nossa redenção. Glória a Deus. Ai, irmãos, que coisa maravilhosa. Dá vontade de ir para o céu agora.
Eu estou voando agora. Porque quando nós pensamos nisso, irmãos, quando nós pensamos nessas verdades, é algo primoroso, é algo magnífico. E isso está reservado não para os mais sábios desse mundo, não para os mais inteligentes, mas para todo aquele que crê, para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Salvador, para todo aquele que entregou a sua vida a Cristo, para todo aquele que abre o teu coração, para que o Espírito Santo pode atuar e mudar as nossas vidas, transformar o nosso caráter. Nós começamos essa série com uma pergunta, né? Você é pentecostal? Irmão, ser pentecostal é ter a consciência desse trabalhar do Espírito Santo em nós. E Paulo vai continuar. Sabemos que toda a natureza criada geme com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos que ainda não vemos, aguardamos-los pacientemente. Então o que Paulo vai dizer aqui? Paulo ele vai dizer o seguinte. Paulo está nos ensinando aqui hoje que esse gemido da natureza, esse clamor que a natureza está fazendo, é um clamor de todos os filhos de Deus também. Porque nós temos uma esperança, e a esperança nossa não está nessa terra. A esperança do cristão não está nas coisas materiais. Ei, preste atenção. Jesus não morreu para te dar um carro bom. Jesus não morreu para te dar uma casa boa. Jesus não morreu para que você possa comer o melhor dessa terra. Isso tudo são ensinamentos equivocados e ensinamentos miseráveis. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve em Filipenses, ele fala o seguinte: se eu esperar de Deus só dessa vida, miserável homem que sou. Mas há uma esperança eterna, há uma redenção para acontecer, e esse é o nosso gemido. Irmãos, existem momentos em que na qual eu tenho essa impressão, às vezes eu até brinco com a minha esposa, quantas coisas que nós vemos, quantos absurdos, né, que nós vemos e ouvimos. E eu não sei se você já teve essa impressão, mas muitas vezes eu tenho essa impressão. Para o mundo, para o ônibus, que eu quero descer, não quero mais continuar essa viagem, né? Mas tudo isso, irmãos, é um clamor, é um gemido que nós temos. Nós estamos vivendo dias, irmãos, de Noé, em que na qual o povo não queria mais saber de Deus, em que na qual o povo praticava a violência no coração. As pessoas casavam, davam-se casamento, comiam, vendiam, não se importavam mais com Deus. Nós estamos vivendo, meus irmãos, dias de Ló, Sodoma e Gomorra, onde a prostituição, a imoralidade era algo e que na qual era algo normal. Ninguém mais se espantava com essas coisas. Nós estamos vivendo esses dias, e isso, irmãos, causa sofrimento na nossa alma. A nossa alma geme, porque aqui não é o nosso lugar. Irmãos, aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é estar ao lado de Jesus. É por isso que em Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele termina com uma expressão chamada Maranata.
Maranata quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, o que nós queremos é que o Senhor Jesus venha para nos buscar. Venha nos buscar, venha nos buscar, venha nos tirar desse mundo na qual não tem mais nada para nós. Esse sistema fracassado que é o mundo, esse sistema na qual as pessoas procuram fama, dinheiro, poder, prazer, esse sistema está fracassado. Existe um sistema melhor, existe algo poderoso vindo por aí, e esse algo poderoso é o reino de Deus, é a redenção dos filhos de Deus, dos filhos do reino. E Paulo ele continua dizendo: pois é nessa esperança que fomos salvos. E da mesma forma, versículo 26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! Então esse gemido na qual a nossa alma tem, muitas vezes nós oramos, esse gemido, conforme o apóstolo Paulo diz, da mesma forma em que a natureza geme, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, com gemidos na qual nós não ouvimos. Essa reação na qual nós temos quando vemos o mal, quando vemos a imoralidade, quando vemos esses absurdos acontecendo por aí, através da televisão, através da mídia, através das calçadas, através das ruas, na qual nós presenciamos muitas coisas tristes. Isso é um gemido na qual o Espírito Santo ele vai fazer por nós. Ele intercede por nós. Sabe, irmãos, qual é a oração perfeita? Não existe oração perfeita, porque nós não sabemos orar. Não existe essa questão da oração forte. Toda oração, se Deus ouvir, já está valendo. A questão não é a oração, a questão é Deus ouvir. E só quem faz essa interlocução, só quem faz essa interligação é o Espírito Santo de Deus. Então quando Paulo ele vai dizer aqui, olha, da mesma forma, assim como a natureza geme, nós gememos também. Gememos para a redenção. Então isso é a redenção. Então quando Paulo ele diz que o Espírito Santo ele é o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo é o selo da nossa redenção, que ele habita em nós, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, Paulo ele está dizendo que a redenção virá em nossas vidas. Que coisa preciosa, né, irmãos? Vou até sentar aqui, porque é algo maravilhoso na qual nós ouvimos aqui nessa noite. Já parou para pensar, irmãos, que tudo isso está na palavra de Deus? Já parou para pensar, irmãos, que essas verdades na qual a Bíblia nos ensina são verdades maravilhosas e que muitas vezes nós não nos atentamos a ela?
Quem sabe você está sofrendo agora? Quem sabe você está passando por muitas lutas, por muitas provações, por muitas questões mal resolvidas. Quem sabe hoje você orou a Deus e disse: Senhor, até quando? Até quando eu vou suportar isso? Até quando eu vou viver isso? Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que Deus não desistiu de você. E Ele envia o teu Espírito Santo para nos gerar fé, confiança. O Espírito Santo está trabalhando em você. O Espírito Santo está movendo em você. Nós somos o templo do Espírito Santo aqui na terra. Para as pessoas sentirem o poder de Deus, a presença de Deus, ela não precisa ir em ambientes religiosos. Basta conviver com um templo. Basta conviver com você. Basta conviver comigo. E a grande pergunta que eu faço para você nessa noite é: você tem manifestado a glória de Deus? Você tem manifestado a presença de Deus? Eu acho muito bonito quando as pessoas que eu nunca vi na vida, elas chegam em mim e dizem assim: ah, você é crente, você é pastor, né? E essa questão de ser pastor, eu não vejo assim como uma questão de cargo, de eclesiástico, não. Eu vejo uma questão assim que as pessoas notam em nós a presença do Espírito Santo. É interessante, irmãos. Existem pessoas na qual eu nunca vi na vida, mas eu tenho uma identificação. Essa identificação é a identificação do Espírito Santo. Ele nos identifica. A grande questão de tudo isso, na qual nós aprendemos hoje, é: você tem manifestado a presença de Deus na sua vida, a presença do Espírito Santo na sua vida? Eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Espírito Santo possa manifestar a sua presença em nossas vidas, a presença de Deus em nossas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor querido, porque nós sabemos, Pai, que Tu és grande, que nada, Senhor, nessa terra pode acontecer sem a Tua aprovação. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que está aqui nessa noite, nos ouvindo. Obrigado, Senhor, porque Tu conheces a realidade desse irmão, a realidade dessa irmã. Senhor, que coisa maravilhosa é pensar nessas verdades, Senhor. Que coisas maravilhosas, Pai, é pensar que o Teu Espírito Santo habita em mim. E pelo fato dele habitar em mim, Ele é o penhor da nossa herança. Que o Espírito Santo, Ele é o selo da nossa redenção. E entender o que é essa redenção, irmãos, Senhor, é coisa maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite.
Obrigado por estar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você estar aqui comigo nessa quinta-feira. Que bom que você está aqui, né? Pastor Paulinho, glória a Deus, está aqui conosco, né? A irmã Lucélia também, lá do Jardim Aeroporto. Quero mandar um abraço para todos os irmãos do Jardim Aeroporto, onde eu congrego. Deus abençoe vocês. Amo muito as suas vidas, Pastor Noé também. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Deus abençoe você. Não perca toda quinta-feira o nosso programa A Palavra da Cruz. A nossa série, tá? Muito boa a nossa série. Vivendo o Pentecoste. Amém? Deus abençoe você. Que a paz do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo seja abundante em nossos corações. E até o próximo programa. Até a próxima quinta-feira. Com mais um programa Palavra da Cruz. Posso viver sem ti, Espírito Santo. Fica bem junto de mim, Espírito Santo. Eu quero viver cada dia, lembrando que para ser um vencedor dependo somente de ti, Espírito Santo. Não posso viver sem ti, Espírito Santo. Fica bem junto de mim, Espírito Santo. Cada dia, lembrando que para ser um vencedor dependo somente de ti, Espírito Santo. Dependo da tua bondade, preciso da tua intercessão. Me sinto sozinho e fraco quando te entristeço. Mas quando converso contigo, me sinto nascer outra vez. Te amo e preciso de ti, Espírito Santo. Posso viver sem ti, Espírito Santo. Fica bem junto de mim, Espírito Santo. Eu quero viver cada dia, lembrando que para ser um vencedor dependo somente de ti, Espírito Santo. Eu quero viver cada dia, lembrando que para ser um vencedor dependo somente de ti, Espírito Santo. Somente de ti, Espírito Santo.